Não é fácil comandar duas hamburguerias de sucesso, abrir uma fábrica especializada em cerveja artesanal sem álcool, ser marido e ainda um dos chefes de maior destaque na gastronomia brasileira. Mas será que o grande desafio dele seria conciliar a vida empreendedora com a carreira de sucesso como chefe? Bom, isso a gente vai descobrir agora, porque eu tenho o prazer de tomar um café com o chefe e empreendedor André Berti. Tudo bom, André? Tudo ótimo. Olha, eu queria que você contasse pra gente como que você começou a empreender. Como eu comecei a empreender? Muita gente acha que quando abriu o Jazz hoje tem 6 anos e as pessoas não sabem da história desde o início. É fácil a gente ver só a pontinha do iceberg, mas começa muito antes. Eu comecei a empreender com 9 anos de idade. Uau! Eu vim da periferia, bairro simples, da zona leste de São Paulo, e as pessoas acham assim, ele era um pobrezinho, isso e aquilo. Não, a minha família tinha poder aquisitivo relativamente bom na região, no bairro. E eu tinha um grande problema. Eu era muito inquieto e eu aprontava muito. Então eu tomava bronca, eu levava bilhetinho para casa dos professores todos os dias na escola, suspensão, advertência, expulsão de várias escolas. E aí eu não recebia presente, eu não merecia presente. Eu ficava de castigo de janeiro a dezembro. Eu emendava um castigo no outro, sabe? E aí eu não merecia nada. Eu falava, Dia das Crianças eu quero tal carrinho, tal brinquedo. Não, com essas notas, desrespeitando o professor, seus avós, chutando o cachorro do vizinho, tacando pedra, não vai ganhar nada. E aí eu tinha um amigo que era muito simples, a família é muito simples, os pais separados. E eu frequentava a casa dele. E eu vi que a avó dele vendia geladinho. E a gente tem geladinho assim no Brasil inteiro. Tem lugar que chama sacolé, chup-chup. É aquele saquinho plástico recheado de suco de fruta congelado. Era isso. E eu vi que dava dinheiro isso. A avó dele dava dinheiro pra gente, proveniente das vendas do geladinho, para comprar doce, comprar o que a gente queria, pipa. E aí a gente começou a ver esse dinheiro. Eu falei, em casa tem fruta, tem freezer, tem açúcar, liquidificador, só me falta o saquinho. Descobri onde vendia saquinho e comecei a vender geladinho na garagem da minha casa. E aí eu comecei a comprar aquilo que eu queria. Meus pais acharam interessante e não me proibiram. Chegaram do trabalho, o que é isso? Eu estou vendendo geladinho, eu quero ganhar meu dinheiro e tal. Acharam interessante e até me incentivaram. Vai lá, faz isso. Isso com 9 anos de idade? Com 9 anos. E aí eu comecei a enxergar dinheiro em várias outras coisas. Eu lembro que foi um pintor na minha casa e ia pintar a casa. E ele começou a passar o orçamento para o meu pai. Essa parede é tanto, essa grade é tanto. E aí eu escutei, eu lembro que tinha um valor assim que era próximo de R$2.000. Eu vendi o geladinho a 50 centavos. Eu fiz uma conta, falei, eu tenho que vender 4.000 geladinhos para conseguir um dinheiro desse. Espera aí, pai, em vez de você contratar o pintor, deixa que eu faço. Ele falou, olha, legal, eu vou deixar você fazer, mas só que o cara é profissional, você não. O cara tem família, tem filho para criar, você não vai receber os R$2.000. Eu vou te pagar, seria R$200, R$300. Só que detalhe, eu quero um trabalho de profissional, eu não quero o chão pingado de tinta, eu quero essa grade lixadinha, você tira todos os ferrugens e eu vou inspecionar. E você só vai receber quando terminar e tiver bem feito. Falei, legal. E eu fiz o trabalho e eu vi que dava para ganhar muito mais. Uhum. E aí, disso daí eu comecei a passar e via uma obra, eu ia lá e me oferecia para os pintores, para os pedreiros, quer que eu retire o entulho? Quer que eu pinte isso? Quer que eu faça aquilo? Era R$50 ali, 30 ali, 100 do outro. E aí eu comprei o que todo moleque da minha idade queria na época, que era uma mobilete. Legal. E aí a mobilete só quebrava. E eu não tinha dinheiro para consertar. Então eu tive que aprender a consertar a mobilete. E aí eu comecei a andar com outros meninos que tinham mobilete. E aí a mobilete deles também só quebrava. E aí algumas coisas eu já sabia consertar, algumas outras não. A gente ia para a oficina. E aí eu chegava e falava assim, a mobilete dele quebrou.
Aí o cara olhava, isso aí é tal coisa, é o platinado, é não sei o quê. E aí eu falava, como você sabe? Porque eu não sabia. Então ele falava, não, porque quando tá com esse barulho, quando tá com essa peça assim, assado, não tá saindo faísca, é a vela, tem que trocar a vela e eu cobro R$100 para trocar. Eu já cutucava ele e falava, ó, eu faço por 50 em casa. Levava a mobilete para casa e cobrava 50 e já ganhava. Ou seja, você ia ali para aprender qual era o problema, como solucionar, deixa que em casa eu resolvo. Exatamente. E aí, tinha alguns amigos que andavam comigo, também começaram a fazer o mesmo serviço e viraram concorrentes. E aí eu falei, olha, eu já tinha uma demanda grande. Falei, quer saber? Eu vou trazer eles para trabalhar comigo, que assim eu não tenho concorrente, eu posso cobrar um pouquinho mais caro. Eu cobro mais barato que a oficina, porque eu não tenho aluguel, eu não tenho funcionário, eu não tenho impostos, era na garagem do meu pai. E aí eu fui e fiz isso, contratei os dois. Então, com 13 anos, eu tinha 2 funcionários na garagem do meu pai. E o que seu pai falava disso? Assistia, não gostava muito, né? Porque era aquela bagunça, sujeira e tal, na garagem de casa. Mas deixou eu empreender. E aí, eu de mobilete passei para moto velha, moto mais nova, aí fui trocando e com 15 anos eu já tinha motos potentes e consertava a moto do bairro inteiro, já era praticamente uma oficina na garagem, com os 2 funcionários. Até que meu pai falou, olha, chega, você tem 15 anos andando com motos potentes, eu sofri alguns acidentes, ele ficou com medo, falou, antes que você morra embaixo de um ônibus, embaixo de um carro, acabou essa história de moto. E arrumou um emprego para mim, com um amigo dele que tinha restaurante. E eu não sabia fazer nada em restaurante. Então eu cheguei lá e comecei a varrer chão, lavar louça, picar cebola. Só que eu me encantei com o restaurante porque na minha família não tinha ninguém que cozinhava bem e tal. Então eu nunca tinha me despertado para a área da gastronomia. Só que eu cheguei lá e eu vi que uma carne ficava macia, outra com tempero, arroz soltinho, um feijão com aquele sabor extraordinário, os aromas dentro da cozinha, eu me encantei com isso e perguntava para a cozinheira, para o ajudante, como que era feito. E aí com uns 3 meses que eu estava lá, essa cozinheira ficou doente e ficou afastada por 15 dias. E o dono do restaurante ficou se descabelando, e agora, o que eu faço? E aí eu falei, ó, deixa comigo, se o pessoal me ajudar eu assumo aí. E ninguém acreditou. E eu fui lá, fiz o almoço e dei conta do recado no primeiro dia. E aí eu adorei ouvir os parabéns e o pessoal comendo e elogiando a comida. Eu saí do trabalho, passei numa banca de jornal e comprei todas as revistinhas que tinham sobre receita. E aí cheguei no dia seguinte com cardápio, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nunca fizemos isso e tal. Algumas coisas deram certo, outras nem tanto. E aí eu passei os 15 dias, a mulher voltou. E aí eu já virei o ajudante dela. Depois, o cara ofereceu uma sociedade para o meu pai. Meu pai chegou para mim e falou, não quero saber disso. Eu tenho minha profissão, não tem nada a ver com isso. Meu negócio é escritório. Mas ele está vendo o seu trabalho como um trabalho bem feito, está gostando do seu trabalho. E aí eu falei para ele, eu quero entrar de sócio. E aí era para eu pagar em 1 ano esse valor da sociedade. Eu fiz a conta que o salário que eu recebia, mais a parte da sociedade que eu ia receber, eu podia adiantar e pagar em vez de 1 ano em menos. E foi o que eu fiz. Eu entrei de sócio e paguei em 6 meses essa meia sociedade nesse restaurante. Nossa! Só que aí eu cativei os clientes, eu já sabia fazer isso, porque eu comecei com geladinho, com pintura e com a mecânica de moto. Então eu cativei os clientes, aumentei o faturamento e aí meu lucro já era muito maior. O cara gostou e ofereceu sociedade em outros restaurantes que ele tinha. Ele tinha mais vários restaurantes ao redor de São Paulo e eu com 16 anos já era sócio dele nesse restaurante e com 18 eu era sócio em 6 restaurantes com ele. Nossa, André. Mas aí em que momento você falou, peraí, eu tenho 18 anos, sou sócio, né, desses 6 restaurantes, que você foi se especializar nisso, no ramo da gastronomia? Eu continuava o pior aluno da escola, porque os professores falavam para mim, e falavam em todas as escolas, você vai ouvir os professores falando isso. Estuda para você arrumar um bom emprego e ganhar um bom salário. Só que eu lembro de calcular na época
eu já ganhava 4 salários mínimos. E o professor ganhava em média de 2. Eu já ganhava o dobro do professor, sem ter estudado, trabalhando. Então isso não fazia sentido para mim. E aí, eu era o pior aluno, continuava sendo o pior aluno, porque eu não via como a geografia, a matemática, a história, o inglês iam me auxiliar na minha profissão. E aí, esse cara não era bom de administração, eu era o operacional dos restaurantes e ele era o administrativo. E ele era péssimo em administração, quebrou os restaurantes, porque devia impostos, devia fundo de garantia, devia várias coisas. E aí quebrou e eu com 18 anos estava desempregado. E eu era um repetente, porque eu não fazia nada na escola. Meus pais me obrigavam e falavam, você tem que ter um diploma. E eu ia empurrando com a barriga, mas não via sentido algum nisso. Eu me vi desempregado e sem estudo. Quando todos os meus amigos já estavam na faculdade, primeiro ano de faculdade, eu estava ainda no colegial e ainda ia repetir novamente. O que eu fiz? Eu passei num lugar e vi uma placa. Supletivo em 30 dias. Pronto, era o que você precisava. Fui lá, paguei, eles falaram, você vai fazer uma prova, e me deu um monte de apostila. Eu levei essas apostilas, cheguei nos professores e falei, eu preciso passar numa prova. E eles não acreditaram. E eu comecei a estudar, em uma semana eu estudei toda a matéria e fiz a prova. Passei na prova. Aí fui lá e me inscrevi, porque foi quando surgiu o curso de gastronomia no Brasil. Nossa, e aí todo mundo falava, foi no ano 2000. E aí eu me inscrevi na faculdade, aí passei e fui estudar. E meus pais falavam, não acredito, de pior aluno da escola, agora você vai fazer faculdade. Eu não acredito. O que você está tramando agora? Eu não vou pagar, e não queriam me ajudar e tal. No final acabaram me ajudando. E aí eu arrumei emprego. Eu perdi o emprego. A história do empreendedorismo nunca parou na minha vida. Sim. Porque eu estava durante a faculdade. Eu lembro que deram a lista de material. E tinha uniforme, facas, bastante material. E eu não tinha esse dinheiro. E os uniformes eram caríssimos na época. E eu tinha um amigo que eu fui com ele lá da faculdade para comprar. Ele tinha muito dinheiro, comprou tudo. E eu olhei e falei, peraí, não vale R$200 essa doma, que é aquele uniforme de chefe. Isso aí de tecido não tem R$20. E aí tinha uma máquina de costura na minha casa. Não acredito. Que minha mãe fazia pequenos reparos, assim, quando rasgava uma roupa, um aperto, um ajuste, mas não profissionalmente, não ganhava nada com isso. A máquina era para uso próprio dela. Fazer uma barra de calça e tal. Aí você já viu um negócio ali. Eu comprei o tecido. Eu já tinha andado no Brás, porque eu tinha feito um curso de mecânica de moto no Brás. E eu conhecia lá e via que tinha tecido lá. Eu fui lá e comprei o tecido, a linha, peguei a amostra do uniforme do meu amigo, levei para casa, virei do avesso, dei uma estudadinha, era o que eu fazia com o motor. Eu não sabia mexer no motor de moto, eu desmontava, estudava e conseguia arrumar. Falei, não é possível. Uma roupa. Que eu não vou fazer uma roupa dessa. Sentei e fiz. Aí fiz estojo de faca personalizado para os meus equipamentos. Cheguei na faculdade. Só que aí eu não fiz igual. Eu coloquei uma bandeirinha, eu fiz um viés diferente. Exatamente. E aí o pessoal gostou e falou, onde você comprou isso? Eu que fiz. Mentira, fala que é tua avó que costura, alguém e tal. Quanto ela cobra? A normal que tinha na loja era R$200. Falei, olha, 250. Se você comprar 3, eu faço por X. E aí já fazia a promoção. E aí eu vendi para quase a turma inteira, para as outras turmas. E eu ganhei dinheiro durante 3 meses. Eu me sustentei na faculdade vendendo uniforme. Olha só. Aí mais pra frente, eu estava trabalhando em outro lugar, saí e eu tive aula de confeitaria. E na aula de confeitaria eu aprendi a fazer croissant. E aí eu vi que era um processo trabalhoso, difícil. Eu fiz o teste em casa. E o professor elogiou muito meu croissant, eu dei para uns amigos e tal, e todo mundo elogiou. E eu namorava uma menina que tinha uma fábrica, a família dela tinha uma fábrica. E eu levei esses croissants lá, eles adoraram, e eu comecei a levar no intervalo do lanche do pessoal. E eu vendia para a fábrica inteira, todos os funcionários. E eu comecei a fazer isso em outras empresas. E foi uma forma que eu me sustentei também na época da faculdade. Ou seja, você sempre empreendeu, sempre descobriu alguma maneira
mesmo que você ficasse desempregado, de ter dinheiro para se manter, né? Para sobreviver. E aí, eu queria saber, em que momento você chegou a fundar o Jazz? Olha, eu estava desempregado mais uma vez, só que eu já tinha me tornado adventista do sétimo dia. Antes eu não tinha religião alguma, me tornei adventista e os adventistas não trabalham aos sábados. Não consomem bebida alcoólica, não trabalham com carne de porco, não consomem carne de porco. E aí eu comecei a enfrentar dificuldade na profissão, porque como eu ia arrumar um emprego sem trabalhar de sábado num restaurante? Ou que também tivesse carne de porco e tudo Exatamente. mais. E aí, eu, desempregado, cheguei na igreja um dia e um cara abriu o porta-malas de um carro e vendeu pão de forma caseiro a R$ 15 cada um. No fim do culto ele vendeu assim 20 pacotes estralando o dedo. Eu assisti aquilo e falei, poxa, o cara ganhou R$ 300 agora. Ele gastou quanto para fazer esses pães? Não gastou R$ 100, então o lucro dele foi de 200. O cara não cativou o cliente, ele não deu amostra grátis, não deu degustação para os clientes. Ele só tinha um tipo de produto, se alguém não quisesse. E na época não era moda não consumo de glúten. Mas se o cara não gosta daquele pão, ele não tinha outro produto. Falei, poxa, semana que vem, pelo know-how que eu já tinha, formado em chefe, tinha trabalhado no exterior, Europa, Estados Unidos, eu falei, eu posso fazer melhor que ele. Vou trazer azeite, vou trazer um patê, um azeite aromatizado, alguns tipos de pães, vou fazer uns 5, 6 tipos. Vou fazer cartão de visita, vou vir uniformizado e degustação para os clientes. Em vez do cara comprar um pão, vai comprar 4, 5, um de cada sabor, um azeite. Vou dar um brinde para o cara, dar o cartão para o cara me chamar a cozinhar na casa dele, fazer jantares, eventos. E foi o que eu fiz. E na outra semana eu já fiz R$ 1.000, assim, estralando o dedo. E aí começou a entrar pedido, e eu fazer isso, e ir para outras igrejas, e bazar de igreja, até um ponto que eu não tinha mais como produzir isso dentro da minha casa, e eu morava num apartamento. E os vizinhos começaram a reclamar. Nossa, esse cheiro de comida, que absurdo, o dia inteiro a batedeira funcionando, o liquidificador, esse barulho e tal. E eu comecei a procurar um espaço para montar um restaurante. Só que eu não tinha nenhum dinheiro. Eu fiquei um tempão desempregado e quem sustentava a casa era minha esposa. E aí eu fazia entrevistas e por causa do sábado eu não conseguia o emprego. Eu adquiri dívida nesse período. E aí, conforme ia entrando os pedidos, eu fui quitando e tal, até minha situação financeira estar tranquila, sem ter dívida, mas eu não tinha dinheiro. E eu falei, eu vou montar um restaurante. E eu lembro que nos encontros de família todo mundo dava risada, falava para os amigos, mas você tem dinheiro? Não. Mas como você vai montar sem dinheiro? E davam risada, e era chacota. E você que está assistindo, você que pensa que porque você não tem dinheiro, porque você não nasceu rico, você não tem um pai rico, ou você arruma desculpa para não fazer as coisas, pode parar, pode pôr um ponto final. Porque eu não tinha dinheiro, eu tinha dívidas, e eu saí desse buraco e montei o Jazz. E eu comecei a correr atrás de achar um imóvel. E aí eu achei o imóvel, montei o restaurante. Eu cheguei e fiz a proposta para o dono, uma proposta de 1/4 do valor que ele queria. Eu fiz o plano de negócio, eu achei que cabia e fui para cima. E o cara não me atendia, não respondia meus telefonemas, porque 1/4 do valor de um aluguel. Quem que vai aceitar, né? Mas eu fui corajoso e persistente, até um dia que ele resolveu me atender. E eu mostrei o plano de negócio e falei, você tem que me ajudar. E o cara era um empresário grande de sucesso. E eu falei, você precisa me ajudar. E olha aqui meu plano de negócio, você entende, me mostra aqui se eu consigo pagar mais do que isso de aluguel. E o cara olhou e falou, eu não entendo nada de restaurante, meu negócio é outro, eu sou advogado, mas eu gostei de você e vou te ajudar. Aí assinamos o contrato e ele falou, tá bom, o contrato é vigente a partir do mês que vem. Eu consegui convencê-lo que eu pagasse o primeiro aluguel 30 dias após a inauguração do restaurante. Nossa! E aí, quando eu cheguei em casa, minha esposa quase se descabelou, falou, e agora? Como a gente vai montar o restaurante? Porque a gente não tem equipamento algum. E aí eu saí de banco em banco, pedi dinheiro para sogro, para cunhada, para todo mundo. Para o pai.
E aí, de banco em banco, abri conta em todos os bancos, peguei limite de cartão de crédito, cheque especial, tudo isso, e eu montei o restaurante devendo para todo mundo, sem nenhum centavo meu. Uhum. Você já começou no negativo. No negativo. E esse valor foi de 120 mil reais. Nossa. Eu não tinha. Eu falei, eu não tenho nada, se não der certo eu continuo sem nada. E devendo. E devendo. Mas vão pegar o quê? Tirar minha vida? Eu vou trabalhar, eu continuo vendendo as coisas em casa e vou quitar essa dívida sei lá quando. Posso demorar 1 ano, 2, mas coragem de trabalhar eu tenho e o sonho de crescer. E foi assim. E aí no primeiro dia deu certo, no segundo, no terceiro, e era literalmente vendia o almoço para comprar a janta. Porque a gente comprou pouco prato, pouco talher, equipamentos velhos, usados na internet. E aí a geladeira quebrava, eu tinha que chamar o cara para consertar. E aí eu ia lá e com o dinheiro do almoço, eu ia lá e comprava mais meia dúzia de prato, meia dúzia de talher, mais uma panela, uma frigideira. E foi assim, começamos com 6 funcionários, e ampliando e crescendo. E nessa história de 6 anos a gente já chegou a bater 150 funcionários, 2 restaurantes e estamos aí. E essa primeira unidade foi aqui, quando você começou, aqui na Ana Rosa? Exatamente, foi a primeira unidade atrás lá, pequenininho. O vizinho, que era um bar, que já estava estabelecido há mais de 10 anos no lugar, falou, isso aí não vai dar certo nunca. E você que acha? Você que já ouviu alguém falar, isso aí nunca vai dar certo, você não vai vencer, isso aí já começou quebrado? Não acredite. Trabalhe o dobro, o triplo, 10 vezes mais se precisar, mas vai dar certo. Só ajuste o teu projeto. Por quê? As pessoas falavam que não ia dar certo, porque é um lugar sem bebida alcoólica e sem trabalhar no sábado, e eu escutava dos clientes, dos vizinhos, da família, ninguém me incentivava e falava, não, vai dar certo. Ninguém, não tinha ninguém. Então você teve que desenvolver aí uma certa inteligência emocional muito forte para ouvir essas críticas e continuar lá no seu sonho, né? E o que eu escutava e não fazia sentido nenhum antigamente para mim, que a fé move montanhas. Isso aí para mim não tinha sentido algum. Porque você não tinha vivido na prática, né? Mas eu desenvolvi uma fé inabalável. Todo mundo falava, mas eu tinha fé que ia dar certo. E hoje em dia eu entendo que a fé move montanhas. Eu posso mover a montanha com um trator, com a pá e a picareta, chamar 200 pessoas para me ajudar a tirar essa montanha, ou eu posso levar uma vida inteira tirando ela sozinho, cavando com a mão. Mas se eu tiver fé que eu tirarei essa montanha, eu vou tirar, não importa a forma, mas eu vou tirar essa montanha do lugar. Então a fé sim move montanhas. Eu não preciso de um trator para tirar uma montanha. Eu posso ter 500 pessoas me ajudando ou sozinho levar uma vida inteira, mas eu vou tirar ela. E foi assim que eu conquistei o jazz. E aí a gente começou só no canto, pequenininho, e o vizinho falando que nunca ia dar certo. Este ambiente que a gente está agora era um bar e do lado uma lanchonete. Com 2 anos a gente cresceu e comprou o bar e a lanchonete. E agora eu estou numa obra aqui do lado, que era uma outra loja de roupa que a gente está ampliando. Agora o que a gente começou com um imóvel, a gente está em 6 imóveis na mesma localização e tem o outro restaurante lá nos Jardins, na outra unidade, também no mesmo tamanho desse. E eu fiquei sabendo também que vocês vão abrir também nos próximos meses aí a segunda fábrica especializada em cerveja artesanal sem álcool no mundo. É Exatamente. Isso mesmo? Por quê? Eu quis transformar a minha fraqueza numa fortaleza. Os clientes chegavam e falavam, mas não tem cerveja? Não, não tenho, nada alcoólico. Mas aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ter tudo que não tem álcool. Todos os refrigerantes disponíveis no mercado, eu vou ter na casa. Todos os tipos de sucos. E aí eu comecei a fazer brincadeiras, por ser chefe de cozinha e gostar de experiência. E eu comecei a criar todos os drinks que a gente tem nas versões alcoólicas, sem álcool. Então é caipirinha, é mojito, todos os drinks imagináveis que você vê por aí com álcool, a gente criou sem álcool. Legal. E aí as cervejas também. Eu falei, todas as cervejas que existem sem álcool eu vou ter na casa. E aí com a crise no país, alguns importadores pararam de trazer algumas cervejas. E aí eu tive uma deficiência no meu cardápio. E eu vi que esse mercado cresce e as pessoas não estão enxergando.
E eu falei, quer saber, eu vou trabalhar com isso. Comecei a estudar sobre cerveja, entrei em contato com vários fabricantes e vários fornecedores e ninguém quer comprar o projeto. E quando alguém fala para mim, isso era desde criança. Desde criança, meu pai falava, não põe a mão aí que você vai se machucar. Onde eu queria pôr a mão era exatamente ali. Então falaram para mim, isso aí não dá certo. Tá? Então é exatamente isso que eu quero fazer. E é isso que eu estou trabalhando. A gente está já no projeto. Eu já falei com vários fabricantes, já falei em alguns lugares do mundo e já estou com os equipamentos em processo de compra, que é da retirada do álcool. Um equipamento vem da Índia, o outro é da Bélgica e a gente está nesse projeto aí. Você tem uma previsão de quando? Olha, eu espero que saia ainda este ano de 2019. As pessoas olham e falam, ah, o André está rico, ah, agora ele ganhou muito dinheiro. Não, eu não tenho carro. Quando as pessoas olham e falam, ah, o André vai chegar aqui, vai chegar com um super carro importante. Não, eu não tenho carro, porque eu invisto, eu tenho um objetivo. E se você não sonhar, você não vai chegar nele nunca. Se você não traçar a meta, você não vai realizar. Eu vejo, e eu conheci algumas pessoas grandes que realizaram muitas coisas, e uma delas é o Carlos Wizard, das escolas Wizard e outras escolas também. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é, quando você realiza um sonho, você alcança, você atinge ele, você vê que tem muitos sonhos ainda maiores a serem atingidos e alcançados. Ou seja, não dá para parar de sonhar. Não dá para parar de sonhar. Quando eu sonhei, foi de montar um restaurantezinho pequeno. Depois ampliação, depois foi food truck. A história é longa, daria assim horas de entrevista. Muitos programas, né? Muitas entrevistas. E eu nunca parei de sonhar. E depois da cervejaria é outro e outro e outro sonho. Eu tenho uma listinha de sonhos assim que quando eu converso com amigos e tal, eu falo, não, você é uma usina de sonhos e de ideias. E olha, André, te conhecendo aqui agora, Ele motiva, né? Você consegue ver nos olhos dele esse brilho pelo empreendedorismo, pelos sonhos dele, e você é uma pessoa que inspira muito outras pessoas. E eu gostaria que você dissesse aqui pra gente, para quem está nos assistindo e que tem vontade de ingressar nesse ramo da gastronomia ou até mesmo de empreender o próprio negócio, qual seria o seu conselho principal para essa pessoa? Olha, não limite. Essa semana exatamente uma amiga veio para mim e falou, olha, a gente está querendo empreender, eu e meu marido, mas a gente não sabe o que fazer ainda. A gente está estudando e tal, mas eu trabalho com seguro, ele na área da saúde, a gente não sabe o que fazer. A gente está procurando algo que dê dinheiro. Eu falei, já começou errado. Você tem que procurar algo que te apaixone. Porque dinheiro dá para todo mundo, todas as áreas. Eu lembro quando era criança, que minha mãe falava assim, estuda, senão se não tiver um diploma, nem para lixeiro você vai servir. Olha que interessante. Eu conheço uma pessoa, chama-se Geraldo Rufino, foi catador de lixo. Hoje em dia ele tem uma empresa que no último ano faturou 160 milhões de reais. Então, o lixo também dá dinheiro. Depende de que lado que você está. Você vai estar correndo atrás do caminhão ou se você vai ser o dono da empresa. Mas também dá dinheiro. Qualquer coisa dá dinheiro. Empreenda. Ah, gastronomia, isso aqui, tem as modinhas, né? A gente vive, o Brasil e o mundo vive de modinha. Agora a moda é paleta mexicana, hamburgueria, comida vegana. Não vá na onda da modinha, vá naquilo que te apaixona. Faça aquilo que te dê aquele amor, assim, aquela coisa que você tem coragem de fazer até de graça. Você para e pensa, eu faria de graça? Se eu não ganhasse nada, eu estaria fazendo isso? Estaria. Então é exatamente isso que você tem que fazer. Que você vai fazer com excelência. E quando você vê o resultado, cada R$1 que vai entrar no seu caixa vai te dar mais força e ânimo para fazer melhor. E é aí que você vai colher o fruto. Olha só, dica do André, hein? E ó, André, pra gente finalizar, com quem você gostaria de tomar um cafezinho? Uma pessoa que você admira muito, ou está vivo ou não, que você tivesse a oportunidade, tomaria um café com essa pessoa? Olha, isso é uma lição para mim também. Porque vindo da periferia, eu não achava que era possível tomar um cafezinho com alguma pessoa extraordinária, alguém que você vê na TV, assim. Era uma crença limitante para mim. E aí eu lia muito, estudava muito, olha, de pior aluno
eu virei um estudante incansável. Minha esposa briga comigo, fala, dá 3 horas da manhã, fala, apaga essa luz, vai dormir, olha a hora que já é, amanhã às 6 você está de pé. Mas hoje em dia eu estudo muito. E eu achava assim impossível sentar com uma pessoa de que eu estava lendo um livro ou vendo na TV. E aí eu quebrei essas crenças limitantes e já sentei com alguns grandes mestres e pessoas que eu tinha como assim exemplo de empreendedorismo e de vida. Mas ainda falta alguns para eu conhecer. Uma dessas pessoas eu acho que é o Silvio Santos. Legal. Alguém que construiu, que sonhou. Que começou lá de baixo, empreendendo também. Exatamente. E que já tomou tombos, já caiu e levantou. E as pessoas acham que quando olha para alguém bem-sucedido, coloca só as partes boas da história. Ninguém vê os tombos que ele tomou, as dificuldades e o caminho que foi trilhado. Mas eu lembro de que o Silvio Santos, por que o Silvio Santos? O Silvio Santos, uma época, perdeu o Banco Santos e estava em falência e tinha uma dívida impagável e falaram assim, nem que ele vende o patrimônio dele, ele não consegue pagar essa dívida. E ele assumiu a dívida e falou, olha, eu tenho executivos lá que não deram conta, mas eu vou reverter a situação. Foi lá e sentou dentro do Banco Santos, foi lá e reverteu o negócio e deu a volta por cima e colocou o SBT como garantia do negócio. E o banco saiu do buraco, o SBT está lá e ele reverteu a situação. Interessante, legal. Bom, eu agradeço a sua entrevista. Bom, quem quiser conhecer o Jazz, a unidade aqui no Ana Rosa, a gente vai colocar aí daqui a pouco o endereço e também nos Jardins. E eu desejo muito sucesso para você em todos os seus negócios, que você continue sendo essa fonte de inspiração para todas as pessoas que estão ao seu redor e também nos assistindo. Muito obrigada, André. Eu que agradeço. Valeu.